O Flamengo venceu, ou melhor, desclassificou o Corinthians e passou para a final da Copa do Brasil. Mas, mais do que passar para a final da Copa do Brasil, hoje o Flamengo desclassificou o golpe no futebol brasileiro. Vamos lembrar que semanas atrás, o presidente do Cuiabá, em uma entrevista à Rádio Bandeirante, disse que o Corinthians estava aplicando um golpe no futebol brasileiro, se referindo ao fato de ter vendido um jogador importante para o Corinthians e até então o Corinthians não ter pago e está utilizando esse jogador na disputa do Campeonato Brasileiro. Disputa que esses dois times, Cuiabá e Corinthians, estão ali brigando pela permanência na Série A. Olha o absurdo. Você vende o jogador, não recebe, e quem comprou e não pagou está usando contra você. Não deixa de ser verdade o que ele disse. Só que não é só com o Corinthians, com o Cuiabá que o Corinthians faz isso, não. Hoje o Corinthians usou o Mateuzinho também, e que foi comprado pelo Flamengo, comprado entre aspas, porque não pagou, as parcelas estão atrasadas. Por isso que o Corinthians está sendo conhecido, mediante a entrevista que deu o presidente do Cuiabá, como o golpista do futebol brasileiro. E hoje, como eu disse, o Flamengo, mais do que ter passado para a final, eliminou esse golpe. E é sobre isso que nós vamos falar. Antes de seguir com esse vídeo, eu venho pedir sua ajuda para que se inscreva no canal. É muito importante aqui para o crescimento do canal. Claro, deixe o like para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e possa distribuir para um número maior de pessoas. Comente aqui se você concorda, se você não concorda, se você gostou ou não do conteúdo. O importante é interagir e, claro, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Bom, voltando ao tema do vídeo. O Flamengo hoje eliminou o Corinthians na Arena, Neoquímica Arena, né, lá em Itaquera, São Paulo. Mas, mais do que isso, ele eliminou o Corinthians, que hoje é um clube que aplica, parafraseando o presidente do Cuiabá, um golpe no futebol brasileiro ao contratar jogadores e não pagar para os clubes que venderam, ao contratar jogadores e não pagar salários, ao contratar jogadores e não pagar seus credores, não pagar a tia da marmita, não pagar funcionários, não pagar impostos, enquanto outros clubes que estão na mesma competição têm que honrar seus compromissos todos os dias. E isso, obviamente, sobre nenhum ponto de vista, a gente pode falar do ponto de vista ético, moral, legal, sobre nenhum ponto de vista isso pode ser justificado. E aí não é uma questão de clubismo, independente de qual clube você torça. Você não pode achar normal um clube que não honra com nenhum dos seus compromissos e sair aí contratando e aplicando calote nos outros, disputar em igualdade de condições com aqueles que estão tendo que, no sacrifício ali, honrar seus compromissos, honrar salários, porque é sua obrigação. Como é que vai existir competição leal sobre esse ponto de vista? Não existe. E hoje o Flamengo, ao vencer o Corinthians, passa uma mensagem importante, porque sim, se o Corinthians passa pelo Flamengo, a mensagem que ia ficar, porque tem muito jornalista que passa pano para esses desmandos do Corinthians, sobre a prerrogativa de que o Corinthians é grande, tem que ganhar título, muito jornalista aí em veículo de comunicação importante, né, em canais importantes, passando esse discurso que importa é ganhar título, ou seja, passando pano, aprovando esse tipo de comportamento. Agora você imagina se o Corinthians ganha hoje, ou passa pelo Flamengo, qual seria, como ficaria a mensagem que estaria passando para os outros clubes, e certamente seria justificado por esses mesmos jornalistas que passam a mão tudo que foi feito de desmando, tudo que foi feito de errado, iam justificar, o Corinthians fez isso, mas vai conseguir resolver, vai pagar, fez isso por causa disso, por causa de uma necessidade, outros clubes também fazem, das mais variadas desculpas e justificativas que a gente escutou essa semana, mesmo sem o Corinthians passar. O Corinthians passando, isso ia ser meio que justificado e aprovado e servir de exemplo para que outros clubes façam o mesmo, porque sim, você imagina, você pagando as suas contas ali em dia, com todo o sacrifício, você vê ali um competidor que está fazendo justamente o contrário, dando calote e ainda sendo laureado pela mídia,
com certeza isso ia incentivar que outros clubes fizessem a mesma coisa. Por isso que eu digo que a vitória do Flamengo hoje foi muito importante, não só pela questão de passar para a final, mas também de passar a mensagem, porque com certeza vai colocar luz sobre todos esses desmandos que vem acontecendo com o Corinthians, que está passando calote nos clubes, que está agindo de forma totalmente desonesta, desleal, esse é o termo, em relação aos seus co-irmãos competidores. Isso tudo ia ser justificado pelo fato de ter chegado à final. E o Flamengo, nesse sentido, deu uma ótima mensagem para o futebol brasileiro. Claro, o Flamengo tem seus defeitos, não é perfeito, mas ele honra seus compromissos em dias. O Flamengo já foi um Corinthians no passado, sim. O Flamengo foi conhecido pelaquela célebre fase do Vampeta. Eles fingem que pagam e eu finjo que jogo. O Flamengo foi esse Corinthians no passado, mas já de um tempo que o Flamengo tem se tornado um clube que é, do ponto de vista da gestão, dos compromissos, é um clube modelo, que vem pagando ali seus compromissos, pagando seus credores e conseguindo ser competitivo no futebol brasileiro através de uma reestruturação eficiente do seu clube, da sua organização financeira. É óbvio que essa crítica aqui não tem a ver com campo e bola, tá, gente? Os jogadores do Corinthians, a sua comissão técnica, fizeram o que de melhor lhe foi possível fazer, tentaram, dentro das suas limitações, vencer o jogo. Eles não têm nada a ver com isso, como a torcida também do Corinthians não tem nada a ver com isso. Mas as pessoas que representam o clube, que estão lá, e não é de agora, e que falam em nome do clube, por isso mancha o nome da instituição, vem aplicando esse tipo de expediente já faz tempo. E uma hora, para o bem do futebol brasileiro, esse tipo de irresponsabilidade precisa acabar. Precisam que os clubes sejam responsáveis e não fiquem aplicando calote. Precisa que seja gerado um ambiente de prosperidade e organização financeira dentro do futebol brasileiro, de regulamentação, o famoso fair play financeiro, que tanto Flamengo e Palmeiras vêm brigando, e agora com a ajuda de outros clubes que estão embutidos nessa disputa, nessa briga, como São Paulo, Atlético Mineiro, Bahia, entre outros. Mas é importante que essa discussão ainda vai ser muito aprofundada para frente. O importante é que com essa derrota certamente vai se jogar luz nesses desmandos do Corinthians. E o que vai acontecer para frente, eu diria que muita água tem ainda para passar por debaixo dessa ponte. Mas por hora, venceu quem precisava vencer. Venceu o melhor time, dentro e fora de campo. E a imprensa de São Paulo, que passa pano e deixa de passar as informações corretas, precisa rever a sua imparcialidade e profissionalismo em relação a certos assuntos importantes e não diminuir aquilo que é grave. Como eu disse, por hora venceu quem precisava vencer, que foi o Flamengo. Vamos comemorar. Agora, eu quero saber o que você achou desse conteúdo. Deixe aqui seus comentários. Claro, se inscreva no canal, deixe aquele like e compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Um grande abraço e até a próxima.